Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma área do direito que é, ao mesmo tempo, super crítica e, vamos ser sinceros, muitas vezes deixada de lado: a advocacia na execução penal. Sabe, é naquele momento, depois que o martelo do juiz bate e o julgamento acaba, é ali que começa uma outra batalha, uma luta diária pela justiça. Então, bora entender isso melhor. E para a gente entender de verdade a importância desse tema, a gente precisa primeiro olhar para uma realidade bem dura. O sistema penitenciário brasileiro, ele tem problemas estruturais gigantescos, sabe? É uma crise séria que impacta a vida de, literalmente, centenas de milhares de pessoas e, no fim das contas, a própria ideia de justiça. E olha, o tamanho do desafio é imenso. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E esse número, ele não é só uma estatística fria num papel. Pelo contrário, ele representa uma demanda, assim, gigantesca e super urgente por advogados, por assistência jurídica lá dentro dos presídios. Bom, é justamente essa crise no sistema carcerário que é o pano de fundo de toda essa nossa conversa. Pensa só, superlotação, condições precárias, uma lentidão absurda da máquina pública. Tudo isso cria um cenário onde o que está na lei e o que acontece na realidade vivem brigando. E o palco principal onde todo esse conflito acontece é a tal da execução penal. É a fase final mesmo, sabe? O momento em que aquela sentença do juiz deixa de ser só um documento e vira a realidade, o dia a dia de alguém. Ok, mas o que é exatamente essa execução penal? Bom, de forma simples, é a etapa que começa quando não cabe mais recurso, sabe? Acabou o julgamento, a sentença é definitiva. A partir daí, é a fase em que o Estado tem o dever de fazer cumprir aquela pena, mas, e isso é importante, garantindo que seja cumprida do jeito que a lei manda. E é aqui que a gente vê uma espécie de dupla missão da execução penal, o que já mostra uma tensão que existe no sistema. De um lado, claro, a lei quer a punição da pessoa, mas do outro lado, e isso aqui é fundamental, a lei também quer criar condições para que essa pessoa possa voltar para a sociedade de forma harmônica. É uma balança, sabe? Um equilíbrio constante entre punir e ressocializar. E aí vem a pergunta: quem é que navega no meio dessa tensão toda, garantindo que os direitos não se percam no meio da crise? É aí que entra o advogado, o especialista nessa área. O papel desse profissional aqui é absolutamente essencial para que a lei seja de fato cumprida. Basicamente, a atuação desse advogado se concentra em 3 frentes principais. Primeira, o cálculo da pena. Parece simples, mas um errinho aqui pode custar anos a mais de prisão para alguém. Segunda, correr atrás dos benefícios que a lei prevê. E importante, são direitos, não são favores. E a terceira frente é fiscalizar as condições da prisão, para garantir o mínimo de dignidade humana lá dentro. E quando a gente fala em benefícios, do que exatamente a gente está falando? São mecanismos que já estão na lei, ok? Coisas como a progressão de regime, que é quando a pessoa vai para um sistema menos severo, o livramento condicional, a remissão da pena, que é quando se diminui o tempo de prisão por trabalho ou estudo. Cada um desses pontos é, na prática, uma chance, uma porta para a ressocialização. Mas olha só que interessante, além de toda essa importância social, que é gigante, essa área também acabou se tornando um mercado jurídico bem promissor. Bora entender os motivos. O primeiro fator é meio óbvio, né? A demanda altíssima. Pensa bem, com uma população carcerária daquele tamanho, a necessidade de ter advogados qualificados ali, garantindo os direitos dessa gente, é uma coisa constante e urgente. O segundo ponto é a rapidez, ou pelo menos uma agilidade maior. Diferente de outros processos que se arrastam por, uma década, na execução penal, muitos pedidos, como uma progressão de regime, por exemplo, costumam ser decididos em prazos bem mais curtos. E isso, claro, deixa o trabalho muito mais dinâmico. E o terceiro fator é o modelo de cobrança de honorários. Ele é bem flexível, o que é ótimo. Dá para cobrar por cada pedido feito ou fechar contratos mensais com as famílias, por exemplo. E isso pode criar uma receita recorrente, mais previsível para o escritório de advocacia. Beleza. Então, como é que se consegue ter sucesso nessa área? E qual é o impacto real desse trabalho, levando em conta todos os desafios que existem? Olha, o caminho para o sucesso aqui parece se apoiar em 3 pilares bem claros. Primeiro, especialização contínua. Tem que estar sempre de olho no que o STF e o STJ estão decidindo. Não dá para vacilar. Segundo, dominar as ferramentas de tecnologia, principalmente o SEIO, que é aquele sistema eletrônico que gerencia os processos no país todo. E terceiro, claro,
construi uma reputação sólida, que vem da confiança e dos resultados que se entrega. E tudo isso que a gente conversou nos leva a esse ponto, que é central. Advogar na execução penal vai muito além de ser só um nicho promissor de mercado. É uma atividade de fato essencial para que a gente tenha justiça e dignidade humana. É, sem exagero, a linha de frente na defesa do nosso Estado democrático de direito. É claro que nem tudo são flores. Os desafios são gigantes. A gente está falando de superlotação, de infraestrutura péssima, daquela lentidão da máquina pública que todo mundo conhece e até da falta de profissionais especializados. São obstáculos do dia a dia. Mas, por incrível que pareça, são justamente esses problemas que tornam o trabalho do advogado ainda mais importante, ainda mais crucial. E para fechar, fica uma reflexão. Na execução penal, existe uma linha que separa a advocacia da defesa dos direitos humanos. Onde uma termina e a outra começa, a verdade é que, pensando bem, talvez nessa área que é tão sensível, essas duas coisas não só andem juntas, como sejam, na verdade, inseparáveis. Obrigada, doutora Lela. Vencemos mais uma batalha, Dr. Macedo. Sim, doutora Lela.